Luz Sideral, a filosofia a serviço do bem-estar do ser humano e dos espíritos eternos. Reflexão. Porque a vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Sócrates. Terceira edição, quarta semana de abril de 2022. Apresentado por mim, Ataíde Alves, com a participação de amigos da Luz Sideral e da massa internética global sideral. Tema de hoje, pensamento criador. Penso, logo existo, famosa frase do filósofo francês René Descartes, 1596 a 1650. E o pensamento é o alfaiate do destino, ditado antigo atribuído à sabedoria popular. Amigos e amigas da grande rede, como entender melhor essa força criadora que se materializa por meio das nossas ações nos campos material e espiritual? Observamos então que tudo é pensamento antes da criação de alguma coisa, não é mesmo? Um carro, um copo, uma casa, um prédio, uma estrada, um livro, uma lâmpada, um avião, um foguete, uma guerra, uma paz, enfim, absolutamente tudo advém do princípio básico chamado pensamento. Desta forma, o universo foi criado pelo pensamento. Mas de quem? De Deus, é claro, segundo a Bíblia Sagrada, onde logo no início da Gênese mosaica, descreve-se a criação da terra e dos céus pela palavra ou pelo verbo, que neste caso se refere ao Cristo, o ungido de Deus. Mas é do pensamento que surge a palavra, como da palavra surge a atitude, a ação ou a materialização, quer na terceira ou na quarta dimensão e assim por diante em todo o universo. Deus criou o homem determina o seu próprio destino pelo pensamento, dizia Alzira Zarur. Então, é primeiro pelo pensamento, depois pela palavra e em seguida pela ação. Quando se trabalha na elaboração de um projeto, por exemplo, se gasta fosfato, como se diz aí o ditado. Ou seja, pensa-se muito ou não na criação daquele projeto, não é verdade? Olha então aí a força criadora do pensamento em ação. Daí a necessidade de utilizarmos bem esta ferramenta disponível para todo ser humano com seu espírito eterno, que inclusive desfruta do seu livre-arbítrio para utilizar o pensamento a seu favor, em prol do seu progresso material e espiritual, ou não. Poderá também não utilizar esse pensamento, um pensamento positivo, um pensamento criador, a seu próprio favor, e aí vai ficar estagnado. Mas vamos refletir mais sobre este assunto, buscando a colaboração do nosso amigo André Bass. Com a palavra nascida do seu pensamento, André. Ataíde, amigos e irmãos ouvintes, minhas saudações a vocês. Dentro dessa reflexão que estamos participando. Quando se trata do pensamento, ter um pensamento criador, um pensamento criativo, é necessário antes nós pensarmos na questão da vigilância. Porque o próprio Cristo diz no seu Evangelho: orai e vigiai, para não entrardes em tentação. Evangelho do Cristo, segundo Mateus, capítulo 26, versículo 41. Ou seja, cometer erros na vida diária. A vigilância é extremamente importante, porque ela está totalmente atrelada ao pensamento. Faz parte do pensamento. Nós temos que criar um sistema de vida e um campo de percepção maior de nós mesmos. O que é que eu estou pensando? O que é que eu estou falando? O que é que eu estou fazendo? E quando nós pensamos, falamos e agimos, com certeza é embasado numa estrutura que nós temos em vida. Aí entra a palavra majestosa do Cristo que diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas.
Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33. Quer dizer que nós vamos ter uma capacidade mental, espiritual, de poder construir um destino sólido, material e espiritual. Mas como é que eu faço para ter um bom pensamento? Através da oração, da leitura, do estudo dos ensinamentos de Jesus, de livros espirituais, buscando conhecimento para aplicar na vida diária. Porque se eu não tenho conhecimento espiritual, se eu não busco esse reino de Deus e coloco ele dentro de mim, dentro da minha alma, não crio uma estrutura no meu pensamento, como é que eu vou ter um bom pensamento, uma boa palavra e uma boa ação? É preciso nós termos qualidade de vida espiritual também, não somente orgânica. E a melhor forma para vigiarmos é o trabalho. O irmão Zaru dizia: Deus é trabalho. E é uma verdade. Quando estamos trabalhando, estamos vigiando. Estamos evitando de cair em erro, porque mente desocupada é a oficina do diabo. E hoje a grande influência da mídia para perturbar, desestabilizar o espírito eterno em andamento na terra. Não vale a pena citar aqui esse comportamento que vem desse mundo externo midiático, atacando, bombardeando as almas, levando-os à frustração, ao desespero, à ansiedade, à depressão, à angústia, enfim, a todos os atributos negativos. Temos que estabelecer, antes de tudo, a vigilância. Se nós passamos a conhecermos a nós mesmos, fica muito mais fácil nós cooperarmos com o mundo. E nós vamos estabelecer esse reino de Deus na terra aqui e agora, através do nosso pensamento, palavra e ação. Então temos que tirar pelo menos 1 hora aí por dia para uma introspecção, uma reflexão, um estudo das Escrituras, de livros sagrados, espirituais. Isso é fortificante, isso é remédio, isso é alimento, isso é poder espiritual, para que nós possamos ter um pensamento bom, uma palavra boa, uma atitude nobre, ter um pensamento de forma a contribuir coletivamente, não de forma egoísta, pensando somente no alto benefício. A partir do momento que nós melhoramos a qualidade do nosso pensamento, palavra e ação, automaticamente estaremos contribuindo para a grande meta que nós temos todos que ter, de ser participantes da construção do reino de Deus. O reino de Deus está dentro de vós, disse o Cristo. A partir do momento que exercitamos diariamente esses tais comportamentos, estaremos contribuindo para construir esse reino de Deus. É o pensar no coletivo e não somente na nossa própria vida particular. Um abraço a todos e até o próximo programa. Valeu, André, obrigado, como sempre, brilhante. Está aí então. Só queremos concluir que esta força criadora do pensamento vem por duas vias: pelo pensamento criador para o bem e o pensamento criador para o mal. O livre-arbítrio garante a escolha de cada um. No entanto, alude o escritor Paiva Neto que Deus nos deixa moralmente livres, mas não imoralmente. Isto é, as leis estabelecidas por ele, eternas e imutáveis, tratam de fazer a correção natural daquilo que está fora do equilíbrio do universo. Mas o mal tem sempre um atenuante, um agravante. Eu explico. Existe o mal derivado do não conhecer, ou seja, aquele que é fruto da ignorância, seja intelectual, moral ou espiritual, sem o viés da maldade propriamente dita. Daí Jesus deixar em seu divino evangelho, segundo João capítulo 8, versículo 32,
a célebre advertência: conhecereis a verdade de Deus, e a verdade de Deus vos libertará. E a pior ignorância não é a intelectual ensinada nos bancos escolares. A pior é a ignorância espiritual, que o profeta, filósofo e grande educador do Brasil, Alziro Zarur, 1914-1979, dizia: a maior desgraça humana é a ignorância espiritual. Perfeito. Não pode haver maior ignorância do que esta, porque dela provém todos os pensamentos degenerativos, perversos, gananciosos, orgulhosos, malignos, satânicos e destruidores. Daí a importância de estudarmos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, contidos principalmente em seu Evangelho e em seu Apocalipse, como lembrou o nosso amigo André, sempre por meio da humildade, do amor, do ecumenismo total e irrestrito, a fim de olharmos tudo com o devido respeito com que Jesus olhava a tudo e a todos. Espero que tenhamos aí contribuído um pouco no entendimento do poder criador do pensamento. Mas voltaremos ao assunto porque ele é inesgotável. Encerro então com esta quadrinha da luz sideral. Pensamento é força, pensamento é luz, que constrói, renova e cria. Pensamos então todo dia na volta gloriosa e triunfal de Jesus. Abraço e muita luz sideral na vida de todos. Até a próxima!